Meus alunos e alunas do sexto ano B, Dedila Mello, professor Soares, trazendo aqui mais uma aula para vocês nesse dia 28 de maio. Inicialmente, aqui na aula 1, quero fazer um comentário das questões propostas na aula anterior e na segunda parte a gente vai trazer a continuação do nosso trabalho com novos conteúdos. Aqui no primeiro quesito, responda as questões no caderno. É importante vocês copiarem e responder no caderno, mantendo contato, mantendo cuidado com o livro de vocês. Então, primeiro quesito, são dados dois pontos distintos, P e Q. Escreva quantas retas podem passar pelo ponto P e também pelo ponto Q. Então, pelo estudo que nós já fizemos, apenas uma única reta passa por dois pontos ao mesmo tempo, né? Então, vamos escrever aqui, apenas uma reta. Eu vou escrever aqui apenas uma reta. E o segundo quesito, quando levanta voo, um avião faz uma trajetória que dá a ideia de reta. Em relação ao solo, essa reta é horizontal, vertical ou inclinada. Então, ela fica numa posição inclinada em relação ao solo, né? Ou seja, você tem no voo, os aviões eles decolam e saem numa posição inclinada em relação ao solo. O terceiro quesito, observe a figura abaixo e dê a posição relativa das retas. Lembrando que retas nós usamos letras do nosso alfabeto, letras minúsculas, e aqui nós estamos vendo a reta A, B, C e D. Nós vamos dizer a sua posição, se elas são paralelas, concorrentes ou coincidentes. Aqui vamos analisar os pares, né? Eu vou usar a letra C para concorrente, P para paralela. Então eu estou olhando aqui a reta A e a reta B. Elas não têm aqui no desenho nenhum ponto em comum, mas se você imaginar o prolongamento aqui da reta A e o prolongamento dessa reta B, elas terão um ponto em comum. Então essas retas elas são chamadas de retas concorrentes. Retas concorrentes. A letra B tem a letra A, a reta A e a reta C, elas têm um ponto em comum, elas também são retas concorrentes. No item C, reta A e D, eu vejo aqui o A, vejo aqui o D, tem também um ponto em comum, elas também são retas concorrentes. Letra D traz os pares de reta C e D, essas duas retas são retas paralelas, e o item E, B e C. B e C, está aqui a reta B, está aqui a reta C, elas têm esse ponto em comum e elas também são retas concorrentes. O quarto quesito, observe a foto. Essa foto é de a sala de uma residência, né? Aparentemente. Então diz o seguinte, o encontro de duas paredes dá a ideia de reta. É verdade, o encontro dessa parede aqui, vou chamar aqui de parede 1 e aqui de parede 2. O encontro dessas duas paredes dá uma ideia de uma reta. Está aqui o encontro delas duas, ó. Dá uma ideia de uma reta. Em relação ao piso, ou seja, em relação a esse piso, essa reta é horizontal, vertical ou inclinada. Então, nessa posição que está aí, ela está na posição vertical em relação ao piso, né? Posição vertical. A letra B, agora vem o encontro do rodapé. Qual é o rodapé? Do rodapé com o chão. Aqui, ó. Aqui eu tenho o piso, que é o chão, e aqui eu tenho um rodapé. O rodapé com o chão, vamos fazer aqui. Aqui ela, ó. Também nos dá a ideia de uma reta. Que posição essa reta tem em relação à reta formada pelo encontro das paredes? Então, elas serão aqui, vamos chamar aqui de retas concorrentes. E o quesito número 5, considerando um ponto M
do plano, quantas retas podem passar por esse ponto, né? O ponto é o ponto M. Então, pelo um ponto, pelo que já foi intuitivamente também já falado, pelo ponto M passam infinitas retas. Então, aqui nós temos como resposta infinitas. E aqui nós temos um desafio que tem 4 amigos que moram e trabalham em Ribeirão Preto, cidade localizada no estado de São Paulo. Veja abaixo as informações que cada um fornece sobre seu local de trabalho. Aí eu tenho aqui a Anitta. A Anitta fala que a lanchonete onde trabalho fica na rua Amador Bueno. O Cláudio também dá uma informação, a Sueli também e o Renato. Então, essas informações que estão aqui, elas vão servir para que a gente possa estar analisando onde é que esse pessoal trabalha. Então, é uma brincadeira, né? Diz que é um desafio, ou seja, é uma brincadeira onde nós vamos estar localizando aqui onde cada um deles trabalha. Para isso, a gente vai buscar, né, as informações que nós temos. Essas informações, elas foram dadas por... Deixa eu limpar aqui para melhorar aqui o entendimento da gente. Então, o que diz as informações aqui? O que fala? Primeiro, a informação mais certa que nós temos é que o Renato, ele trabalha na rua Florencio de Abreu. Então, se você olhar aqui no nosso desenho, a rua Florencio de Abreu, vou tentar marcar ela aqui para a gente ver. A rua Florencio de Abreu é essa. Essa rua Florencio de Abreu é onde tem essa informação precisa aí que o Renato trabalha nela. Então essa aqui é onde o Renato trabalha. Ele está dizendo que trabalha na rua Florencio de Abreu. Outra informação que foi dada aqui que a gente pode usar também é que a Sueli trabalha numa rua concorrente à de Renato. Então, se o Renato trabalha nessa rua e a Sueli trabalha numa rua concorrente, né? Ela está dizendo aqui que trabalha numa rua concorrente à de Renato. Então, a Sueli ela pode trabalhar em qualquer uma dessas ruas aqui. Ela pode trabalhar nessa rua Saldanha, ou ela pode trabalhar também na rua Amador Bueno, ou na Pedro Álvares Cabral. Então, qualquer rua que seja concorrente aqui a de Renato é a rua que ela trabalha. Então, eu ainda não sei dizer qual é a rua que ela trabalha. Eu sei que é qualquer uma dessas aqui, que são retas concorrentes a que o Renato trabalha. Então, vamos ver aqui outra informação. Eu ainda não sei dizer onde é que a Sueli trabalha, né? A outra informação que diz aqui, a Anitta diz que fica na rua Amador Bueno. Então, a Anitta, ela já diz ali do início que trabalha na rua Amador Bueno. Então, a Anitta trabalha nessa rua, na rua Amador Bueno. Se ela trabalha nessa rua Amador Bueno, eu já dá para encontrar agora uma outra informação interessante. Ó. Ela trabalha aqui nessa rua Amador Bueno, Anitta. E aí diz também o que mais aqui? O que fala mais aqui? O Cláudio diz que meu local de trabalho fica em uma rua paralela de Sueli, entre as ruas Barão do Amazonas e Tibiriçá. Então, paralela de Sueli. O que nós já sabemos da Sueli é que ela trabalha numa rua concorrente a de Renato. Se ela trabalha numa rua concorrente a de Renato, ela trabalha também em uma dessas ruas, né, em uma dessas ruas. E se concorrente a de Renato, como ela falou aqui, com essa informação a gente percebe que ela também trabalha em uma rua paralela à de Anitta. Então, ela trabalha, a Sueli, em uma dessas ruas. Também ela trabalha em uma dessas ruas, já que ela diz que trabalha em uma rua concorrente à de Renato, então
ela é paralela à de Sueli. E essa informação aqui permite que eu encontre qual é a rua que o Cláudio trabalha. Ele diz que trabalha entre as ruas Barão do Amazonas e Tibiriçá. Se nós olharmos aqui, eu tenho aqui essa rua Tibiriçá e a rua Amazonas. Então, o meu amigo Cláudio trabalha aqui nessa rua. Aqui vai trabalhar, pelas informações que foi dado, trabalha aqui o Cláudio. Então agora vem a pergunta, aqui tem uma informação: Anita e Sueli trabalham em ruas diferentes. Então, onde é que trabalha a Sueli? Ela não trabalha na mesma rua de Anita, já está dizendo aqui. E o local de trabalho de Sueli fica na esquina da rua, onde o Renato trabalha, né? O Renato trabalha nessa rua. Fica na esquina da rua. É uma dessas esquinas aqui dessa rua. Qualquer uma delas. E fica a 3 quadras da rua onde Cláudio trabalha. Se é a 3 quadras da rua onde Cláudio trabalha, então está aqui a rua que o Cláudio trabalha. Ela poderia estar nesse lugar aqui. Veja que 1, 2, 3. Eu tenho aqui 3 quadras da rua que ele trabalha. Ou pode ser 1, 2, 3. Poderia ser também aqui nesse lugar. Mas veja que tem essa informação que a Anita não trabalha na mesma rua, ou seja, são ruas diferentes. Então ela não pode estar aqui nesse lugar. Então a Sueli é que vai trabalhar aqui, nesse ponto, nessa esquina, né? Então aqui permite a gente responder agora. Em que ruas trabalham Cláudio e Sueli? O Cláudio, a gente já disse aqui que ele trabalha na rua Visconde de Inhaúma. Eu não vou nem escrever o nome da rua, só quero que vocês vejam aqui, ó. O Cláudio trabalha aqui na rua Visconde de Inhaúma. E a Sueli, ela vai trabalhar na rua Comandante Marcondes Salgado. Então ela trabalha aqui, ó, nessa rua Comandante Marcondes Salgados. Aqui vai trabalhar a nossa amiga Sueli. E a outra pergunta: as ruas onde trabalham Cláudio e Anita, né? As ruas onde trabalham Cláudio e Anita, elas são paralelas ou concorrentes? Elas são paralelas, né? Veja que a Anita trabalha na rua Amador Bueno e o Cláudio na rua Visconde de Inhaúma. E essas retas, pelo desenho aqui, são retas paralelas. E a letra C, a Avenida J. Gonçalves é paralela à rua José de Bonifácio. Eu já respondi aqui que não, né? Se você olhar aqui, ó, a Avenida J. Gonçalves, aqui está ela, e a rua José Bonifácio, elas não são retas paralelas, né? Não são paralelas. Ou seja, se você olhar aqui, essas retas Avenida J. Gonçalves e Bonifácio, lá na frente elas irão se encontrar, né? Então aqui você teria retas concorrentes. Então fica aqui o nosso comentário sobre essas questões propostas e até o próximo vídeo.